Essa é a segunda estratégia, talvez uma das mais utilizadas. Se você chegou até aqui, já sabe muito bem o que são dividendos, o que são os juros sobre capital próprio. Pois é, existem boas empresas que pagam ótimos dividendos. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, estamos em um cenário de taxa Selic muito baixa, o que favorece ainda mais essa estratégia de comprar boas empresas que pagam bons dividendos. Pois é, apenas com os dividendos você pode vender a taxa Selic com muita tranquilidade, fazendo aí 200, 300, até 400% do CDI. Mas vamos lá. No que tange essa estratégia, talvez você não conheça o bilionário Luiz Barsi. Esse cara, ele é o guru dos dividendos, o maior investidor individual na B3. E ele modelou uma estratégia muito simples, mas que pouquíssimas pessoas conseguem aplicar. Na verdade, a dificuldade toda não é você entender, é você aplicar, ir para a prática. Então, nessa estratégia do Barsi, do Luiz Barsi, você precisa ter três coisas muito simples. Primeira delas, foco no longo prazo, o que está atrelado com o que vamos falar na próxima aula. Então, tem calma. Segundo ponto, empresas sólidas, as conhecidas como Blue Chips. A gente tem aí as Blue Chips, as empresas de grande porte que estão listadas no Ibovespa, como Ambev, como Petrobras, como Vale, como Bradesco, Itaú, são as grandes empresas sólidas. Você tem as Mid Caps, que são as empresas médias, e as Small Caps, que são as pequenas empresas que têm muito risco e têm mais propensão a te dar um retorno maior porque tem um risco alto. Então, você vai primeiro buscar boas empresas, empresas sólidas e empresas que pagam bons dividendos. Essa estratégia é muito simples. E o que é que o Luiz Barsi prega? Ele prega que dinheiro, abre parênteses aqui, serve para você fazer mais dinheiro. Então, a grande sacada dessa estratégia do Luiz Barsi é reinvista os dividendos. Vamos lá, eu comprei um lote de ações do Bradesco e recebi 8% de dividend yield, você conhece esse indicador, naquele mesmo ano de dividendos. E o que é que a maioria das pessoas fazem quando recebe aquele dinheiro lá na conta da corretora? Investe em outro ativo ou até mesmo saca aquele dinheiro para fazer outra coisa. E o que é que seria o correto? Segundo Luiz Barsi, você precisa reinvestir no mesmo ativo. Nesse exemplo, reinvestir no Bradesco. Essa é uma estratégia simples, que também chamam de montar uma carteira previdenciária, ou seja, complementar a sua aposentadoria ou até formar a sua aposentadoria através do acúmulo de ações de grandes empresas que pagam bons dividendos e que esses dividendos estão sempre sendo reinvestidos. E aí você acumula patrimônio ali na Bolsa de Valores através daquela empresa que você escolheu. Então, para confirmar, para ratificar tudo o que eu falei aqui, eu vou colocar a seguir um vídeo rápido do próprio Luiz Barsi. Então, confere esse vídeo. A minha trajetória no mercado de valores é uma trajetória que ela se iniciou com um estudo que eu fiz e um ensaio que eu fiz, procurando avaliar a perenidade, tá certo? Do comportamento da nossa estrutura previdenciária. Eu realizei um pequeno ensaio, cheguei na conclusão que a nossa estrutura previdenciária ela não ostentava condições de amparar um programa que nos permitisse uma renda mensal digna, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei inúmeras trajetórias, inúmeras aplicações e optei por avaliar um trabalho sobre ações. Então, eu desenvolvi o trabalho procurando mostrar que se o indivíduo tivesse a disciplina e a paciência de comprar ações mensalmente dentro de um programa que pudesse lhe gerar uma renda mensal,
ele teria condições de alcançar essa renda mensal de uma forma programada, né? E dentro de uma velocidade que estaria superior a uma progressão aritmética. Eu então elaborei um trabalho propondo que o cidadão comprasse durante 30 anos uma quantidade de ações por mês, não é isso? Imaginando e pensando que ao longo do tempo essas ações pudessem me traduzir uma renda mensal. Pois bem, já no 8º ano desse programa que eu desenvolvi, eu já não precisava mais me preocupar, porque eu já tinha uma renda mensal capaz de me sustentar. E esse efeito multiplicador que as ações produzem, eles não são encontrados em nenhuma outra aplicação. Então, a paciência, né, que hoje eu já aplico em ações há mais de 40 anos, e eu nunca desviei este comportamento, eu nunca desvirtuei a forma com a qual eu comecei. Eu continuo e eu prossigo fazendo a mesma coisa, só que, evidentemente, com um volume de recursos superior. Então, foi um projeto que eu iniciei há muitos anos atrás e que realmente ele foi extremamente vitorioso, extremamente benéfico. É um projeto que eu aconselho a todos, é um programa que eu procuro mostrar aos indivíduos, né, que a forma ideal dele alcançar essa renda mensal digna seria exatamente essa: formular um programa de compra de ações dentro da sua capacidade, evidentemente, né, e reaplicando todos os ganhos provenientes de juros e de dividendos. Beleza! Entendeu o vídeo? A gente vai tirar algumas lições básicas que a gente tem que entender dessa estratégia, como é que a gente deve colocar ela em prática e como é que ela se une com outras estratégias. Primeiro ponto, o acúmulo de ações através do preço médio que a gente aprendeu na aula anterior. Tu não vai comprar as ações e vai largar, você vai continuar comprando. Investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos. Isso é fato, não dá para tu colocar empresa ruim. Então, o próprio Status Invest que você aprendeu, você pode filtrar só empresas que pagam mais do que 6% ao ano de dividendos. E o principal, reinvestir esses dividendos na mesma empresa que pagou para você aquele dividendo. E por último, não finalize essa aula sem ir para o papel, ou até mesmo para a sua planilha. E eu te pergunto, qual ou quais empresas você teria coragem de aplicar essa técnica, essa estratégia? Te pergunto também, fez sentido para você utilizar a estratégia dos dividendos que ensinei aqui, que aprendi com o próprio Luiz Barsi? Não deixe de falar conosco e se ficou alguma dúvida, não deixe de deixar aqui um comentário. Vamos para a próxima estratégia.